Olá pessoal, aqui é o professor Neilo, professor do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Patrocínio. Nós, professores do IFTM, decidimos em continuar com nossas atividades nesse período de quarentena através de atividades virtuais, trabalho remoto. Portanto, decidimos gravar alguns vídeos para auxiliar nossos alunos neste período. E claro, esperamos que vocês aproveitem este tempo em casa para dar continuidade aos estudos. O objetivo dessa videoaula de hoje é de dar a oportunidade a vocês adquirir novos conhecimentos ou de sanar dúvidas. O tema dessa videoaula é a representação dos números reais numa reta e interpretação dos intervalos infinitos. Vamos ver como a matemática, através de símbolos, representa esses intervalos. Então, eu já representei aqui nessa folha uma reta, uma folha branca, e vamos ver o que é que nós, na matemática, chamamos de reta real. A reta real é representada por uma orientação da esquerda para a direita de crescimento. Então, todo número que está à esquerda, ele é menor de outro que está à direita. Mas para isso a gente tem que tomar um ponto de referência de marco zero. Vamos dizer, suponhamos que seja ponto aqui ou aqui, porque normalmente o pessoal fala assim, no meio da reta. Mas como a reta é infinita, então nós não podemos determinar onde que é o meio dela. Então vamos tomar como ponto de referência o ponto origem zero. Daí é necessário que você estipule uma unidade de grandeza. Pode ser o tamanho da régua, ou se não o tamanho de uma caneta, ou se não você medir o centímetro. Aí fica a critério de cada um. Então, para essa representação inicial, vou tomar como unidade de grandeza aqui, nesse caso, a largura da régua, que poderia ser uma unidade qualquer. Daí, a necessidade de você determinar um sentido. Na reta real, a gente determina da esquerda para a direita o sentido positivo e da direita para a esquerda o sentido negativo. Ou seja, se aqui é zero, aqui vai ser menos 1, aqui menos 2 e infinitamente para a esquerda. E se aqui é zero, aqui vai ser a unidade 2, 3, 4. Então, esses números aqui são a representação dos números inteiros na reta. Então, quando nós tomamos a definição de conjuntos naturais, o conjunto dos números naturais são os números que surgiu naturalmente da contagem de objetos, que é o 0, 1, 2, 3 e 4. Daí, se você quer representar somente os números naturais na reta, não aparece o lado negativo. A reta tem uma origem, 0, certo? Daí podemos escolher a unidade como medida, por exemplo, o centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, infinito. Então, essa aqui seria simplesmente a representação dos números naturais, certo? Daí, como representar isso aí de forma simbólica? Então, a gente representa o conjunto dos números naturais, poderia ser simplesmente uma parte da reta, da origem, sentido infinito à direita. Mas o intervalo dentro dos conjuntos naturais poderia representar, por exemplo, somente parte dos números naturais. Por exemplo, os números naturais maiores que 3 e menores que 4, 5, 6, 7, menores que 8. Quais são os números naturais? Maiores que 3 ou menores que 8? Então, a gente representa x, um número qualquer, pertencente aos naturais, Nesse caso aqui, a gente pode representar por uma barra, a gente fala x pertence aos naturais, tal que. Qual é a propriedade dos números que estão aqui no meio? Aqui dentro desse intervalo aqui, certo? Então, esse número, esse e esse são os números que eu quero representar no intervalo, que seja maior que 3 e menor que 8. Qualquer número que está aqui, ele é maior que 3 e menor que 8. E 3 é menor que ele, então a gente pode colocar x menor que ele, 3 menor que x, que é esse número que está aqui no meio, e x menor que 8. Então, esse intervalo aqui, que a gente representa simplesmente pelos pontos da reta, é um intervalo dentro dos conjuntos de números naturais.
Da mesma forma, nós podemos representar o intervalo dos números inteiros. Por exemplo, quando a gente fala x pertence aos inteiros, certo? Tal que esse x esteja, por exemplo, entre menos 2 e 4. Bom, já que é dos números inteiros, então, nesse caso, entra já a parte que não foi representada geometricamente nessa reta. Aqui somente o lado direito. Aqui nós temos, além do lado direito, tem o lado esquerdo. Onde colocaremos o zero? Como eu disse, fica a critério. O zero pode aparecer aqui ou em qualquer um dos pontos. Se você determinou que aqui é o zero, aqui vai ser o menos 1, ou aqui, então você tem que determinar a sua unidade de grandeza. Se aqui for menos 1, aqui tem que ser o menos 2, menos 3. Se o menos 1 fosse aqui, o menos 2 teria que ser uma mesma distância, né? Você não pode representar uma reta com a unidade diferenciada para alguns números. Por exemplo, se você colocar o zero aqui e determinar que essa unidade aqui vai ser o número 1, certo? Você não pode vir aqui e colocar o 2 aqui, porque você definiu que a unidade de grandeza é essa. Então, você tem que vir aqui e medir a mesma quantidade, e o 2 tem que ser aqui. Não pode ser a distância da unidade, não pode ter definições diferentes, né? Então, uma vez que você definiu a reta, ela tem que ter uma unidade de grandeza fixa para todos. Então, voltando naquele exemplo do conjunto dos números inteiros, nós colocamos aqui que x pertence ao conjunto dos inteiros, que é o z, desde que esteja entre menos 2 e 4. Então, quais são esses números? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, a representação na reta dos inteiros desse conjunto seria esta, correto? Mas vamos agora trabalhar com a reta real. A reta real, ela representa um conjunto infinito de números inteiros e naturais, mas também representa as frações, por exemplo. Aqui está a fração correspondendo a meio, se essa unidade aqui for a metade de 1, correto? Onde estaria, por exemplo, 3 quartos? 3 quartos é em 4 pedacinhos, você pegar 3. Então, nesse caso aqui está o 3 quartos, correto? E onde estaria o número π, que é o número irracional? O número π é aproximadamente 3,14, é um número com a parte decimal infinita e não periódica. Bom, então se é 3,14, você tem que achar um ponto mais próximo possível da representação dele. Então, 3 aqui é 3,5, que é 3,5, ou 7 sobre 2, porque 7 dividido por 2 é 3,5. Então, aproximadamente aqui estaria o número π, correto? Então, essa reta aqui, dentro de cada intervalo, existe infinitas representações, porque aqui existe, se a gente pegar 1 mais 2 dividido por 2, você vai ter 1,5. Se você pegar esse número, que é a metade do segmento, você teria 1,25. E assim você obtém uma quantidade enorme de números, infinitamente grande, né, dentro de qualquer intervalo dado. Esta é a chamada reta real. Tanto quanto para o lado positivo, que eu dei representação de alguns valores, também quando você pega um número para o lado esquerdo da origem, que é o zero, ponto de origem, os números negativos, por exemplo, aqui está o menos meio, aqui está menos 1,5, que é o 3 sobre 2, e assim, para o lado esquerdo, são infinitos. Então, a matemática usa-se de símbolos para representar a ordem dos números. Por exemplo, se eu disser que 1 é menor que 2, esse símbolo aqui implica a desigualdade, 1 menor que 2. Já se eu quero dizer que 3 é maior que 2, então eu coloco 3 maior que 2, esse símbolo aqui implica sinal de desigualdade maior. Bom, essa parte de reta real, ela é simples de representação. Agora, se eu quero representar um conjunto infinito de valores, aí que a gente chama de intervalos reais. O que significa intervalo real? É uma parte da reta
que você quer representar dependendo da situação que você se encontra, dependendo do problema que você se encontra. Nesse caso aqui, lançamos mão de um rachuramento ou um rabisco, como podemos dizer, né? Pode ser um rabisco aqui para dizer ou simplesmente você colore a parte da reta, por exemplo, com uma caneta de cor diferente para dizer que você quer representar somente o lado esquerdo de 5. Então, há 3 representações na reta, representação por conjuntos e representação por símbolos de parênteses e colchetes. Essa representação é importante para você dar resposta em algumas situações de solução de inequação. Então, vamos entender isso aqui. Os números que estão à esquerda de 5 é que eu quero representar nessa reta. Como representar de forma de conjunto? Como aqui nós queremos todos os números à esquerda de 5, então nós queremos representar um número que pertence aos reais. Não é o caso aquela hora que eu coloquei naturais inteiros. Por isso a gente colore toda a parte esquerda de 5. X pertence aos reais desde que? O que o número à esquerda de 5 representa? Representa os números menores que 5. Então a gente coloca menor que 5. Claro que os intervalos reais, eles são representados por uma origem, um ponto de início do intervalo ou ponto final, né? Então, esse caso aqui, o 5 não faz parte do intervalo, por quê? Porque eu quero somente os números menores que 5. Por isso, nós não colorimos essa bolinha aqui. Caso apareça o intervalo fechado, que chamamos de intervalo fechado, esse aqui de intervalo aberto, é que aí nós falamos que x seja menor ou igual a 5. Então, se colorir essa bolinha, teríamos que colocar um símbolo de menor ou igual aqui. Bom, então, esse conjunto aqui, ele pode ser representado por x pertence aos reais, desde que ele seja o quê de 5? A direita de 5. A direita de 5 é maior que 5. Então, eu vou ter x maior ou igual a 5, porque nesse caso aqui, eu tenho que o 5 inicia o conjunto. Aqui o 5 não faz parte do conjunto. É até quase 5, 4,9999. Aqui não. O conjunto inicia no 5 e vai para a direita, certo? Bom, então como representar isso na forma de colchetes ou parêntese? Lançamos mão do símbolo de infinito. Esse símbolo aqui significa que você está à esquerda de um determinado valor, que no caso é o 5. É o símbolo de menos infinito. Então ele começa no menos infinito e vai até o 5 com essa representação aqui, né? Por que os colchetes aqui nesse caso está voltado para fora? Primeiro, o conjunto infinito, você não sabe o ponto onde é o fim dele, é infinito. Então nesse caso a gente usa a definição de que essa representação aqui voltada para fora implica conjunto aberto. Você não tem limite do extremo. O 5 aqui não faz parte do conjunto. Então você representa com o símbolo voltado para fora. Caso ele for pertencente ao conjunto, daí você representa a simbologia voltada para dentro do conjunto. Isso implica que o 5 faz parte do conjunto. Como aqui está para o lado direito, então você tem uma representação para mais infinito, certo? E aqui intervalo aberto. Bom, então, e se caso aparecer extremos como esse aqui? Vamos começar a ideia de intervalos reais quando aparecem 2 extremos. Bom, nesse caso aqui nós queremos os números que estão entre 2 e 5. Os números que estão entre 2 e 5 significa que 2 é menor que ele e ele é menor que 5, ou seja, você vem cá e coloca assim, ó, 2 é menor que 5, que x, e ao mesmo tempo menor que 5. Só que tem um detalhe, eu quero representar todos os números reais, então eu coloco x pertence aos reais. Caso eu queira representar somente o conjunto dos números naturais, como foi representado lá no início, dessa forma, eu quero somente os inteiros naturais positivos, então eu coloco x pertence aos naturais. Tá? Então, nesse caso aqui fica bem claro. Bom, então vamos à representação agora com relação a início e fim do intervalo. Se a bolinha aqui é fechada, então eu tenho que vir aqui e colocar o sinal de igualdade. Se a bolinha é aberta, não tem sinal de igualdade.
Como foi dito anteriormente, naquele exemplo de infinito para a direita, você vai representar intervalo aberto para 2, porque nesse caso não pertence, o 2 não pertence ao conjunto, começa logo após a 2, e intervalo fechado para o 5, certo? Nesse caso aqui, observe que é o oposto, aqui o 2 não pertence ao conjunto, aqui o 2 pertence ao conjunto. Então, nesse caso, você vai colocar x pertence aos reais, está o quê? X está entre 5 e 2, só que com detalhe, o 2 agora pertence ao conjunto e o 5 não. Então, aqui não tem representação de igualdade, menor que só. Então, aqui é menor que 5 significa que o 5 não pertence ao conjunto. Maior que 2 significa que 2 é menor ou igual a x, ou seja, o número que está aqui no meio, 2 é menor que ele. Como representar dessa forma aqui? Você vai fechar o intervalo para 2 e abrir o intervalo para 5. Significa que o 2 pertence e o 5 não. Ah, mas tem uma representação de parêntese aqui, ó, similar. Então, você pode escolher essa representação ou essa que eu vou representar aqui agora. Então, toda vez que tiver intervalo aberto, você pode usar parêntese. O parêntese sempre significa intervalo aberto. Não existe parêntese para intervalo fechado. Então, você nunca usa essa representação aqui, ó, parêntese voltado para fora, certo? A simbologia de parêntese sempre vai ser assim, correto? Então, nesse caso aqui, eu tenho fechado para 2, então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o colchete voltado para dentro, certo? Com 5 voltado para fora. Como é voltado para fora pode ser aberto, eu posso usar parênteses, certo? Então, você faz a opção ou por essa representação ou por esta. Então, vamos ao terceiro caso aqui, que você inicia no 2 agora, porque a bolinha está fechada, e termina no 5. Aqui, você inicia no 2 e termina antes de 5. Aqui, você inicia depois do 2 e termina no 5. O 5 faz parte do conjunto. Aqui, o 2 e o 5 faz parte do conjunto. Então, qual vai ser a diferença? É que aqui você coloca sinal de igualdade para os dois. Significa que começa no 2 e termina no 5. Como será essa representação? Começa no 2 e termina no 5, como eu disse, parênteses é só intervalo aberto. Então, aqui nós não temos a representação por parênteses, porque se parênteses representa só intervalo aberto, então nós não temos aqui a representação por parênteses. Quanto a essa, qual a diferença desses dois? É que aqui começa no 2 e termina antes de 5. Aqui, o 2 não faz parte do conjunto, o que ele faz. Então, qual vai ser a diferença? X pertence aos reais, desde que o 2 é menor que x, mas agora é igual a 5. Então, a diferença desse para esse é que aqui tem igualdade para 5 e aqui não tem. Bolinha fechada implica igualdade. Bolinha aberta, você não tem igualdade, certo? Como aquele que eu representei anteriormente, esse aqui é infinitamente para a direita, com bolinha aberta. Então, nesse caso, você vai lançar a mão do símbolo de infinito. Então, você tem x pertence aos reais, tá o quê? Os números que estão à direita de 2 é o que dele? Maior que 2. Então, você vai colocar x maior que 2. Não usa símbolo de igualdade, porque a bolinha aqui é aberta. Como representar aqui agora? Bom, nesse caso aqui, basta você usar a mesma ideia. Você tem aberto para 2 e fechado para 5. Ou o aberto é parêntese, você pode usar parêntese para representar sinal, sempre o conjunto aberto para 2. O parêntese só representa intervalo aberto. Você, voltando aqui, você nunca coloca parêntese voltado para fora. Isso aqui não existe na representação de intervalos. Bom, agora fala maior que 2 aqui. Então, o que você vai fazer? Começa no 2 e vai para mais infinito. Mais infinito, aberto. Nesse caso aqui, aberto para 2 porque não tem sinal de igualdade. Só que nesse caso aqui, podemos também lançar a mão de parêntese aqui, ó. Pode ser assim, ó, 2 até mais infinito. Então, você tem parêntese, sempre representa intervalo aberto. Bom, como eu disse no início aqui, essa representação, então, com bolinha aberta à esquerda, implica menos infinito. Essa daqui para a direita, mais infinito. Então, como representaria esta? Da mesma forma, eu venho aqui
e coloco x pertence aos reais, está o quê? Os valores que estão à esquerda de menos 4 é menor que menos 4. Só que com um detalhe, intervalo fechado representa sinal de igualdade, correto? Da mesma forma aqui, ó, de menos infinito até o menos 4, certo? Porque começa da esquerda para a direita, de menos infinito. Infinito sempre é aberto, e aqui, devido ter bolinha colorida, vai ser intervalo fechado. Ou aberto para menos infinito e vai até menos 4 fechado. Então, essa representação é importante saber quando a gente for estudar domínio e imagem de funções. Nós temos que representar os conjuntos dessa forma. Como representar aqui por parêntese? Nós podemos colocar de menos infinito a 5 com parênteses, porque aqui não tem sinal de igualdade. Da mesma forma que você pode colocar fechado para 5, não posso usar parênteses aqui, porque o fechado nunca vai ser representado por parênteses. E de mais infinito sempre é aberto, então eu posso colocar parênteses. Agora, quando aparece duas situações assim, a esquerda de 2 e a direita de 6. Nesse caso, usamos a ideia de união de conjuntos, porque na realidade isso aqui é a união de dois conjuntos. Então eu tenho x menor que 2, ou significa união, x maior que 6. Então, nesse caso, você tem dois conjuntos. Aqui a bolinha está aberta, então eu não coloco sinal de igualdade, certo? Agora, aqui, como representar? Eu coloco duas situações. Eu coloco de menos infinito a 2, aberto e aberto, união com, inicia no 6, vai para mais infinito lá direito. Então, aqui eu tenho união, porque nesse caso é representativo por ou. É a união desse conjunto com esse, aberto. E também eu poderia representar parênteses, parênteses e parênteses, parênteses, que não precisa nem representar nesse caso aqui, que vocês já entenderam, acredito. Aqui, duas situações, também da mesma forma. Eu coloco que eu quero representar dentro dos reais, né? A esquerda de raiz de 2, precisa resolver raiz de 2? Não, pode usar raiz de 2 normal, tá? Então, nesse caso aqui, você tem x pertence aos reais, desde que, essa barrinha aqui significa desde que, os números estejam antes de raiz de 2, negativo, certo? Ou, agora eu vou ter que passar para o lado de baixo, que não vai caber aqui, ou o x está entre 0, igual, e 5 aberto, certo? Então, nesse caso aqui, inicia no 0 e termina no 5. Só que o 5 não faz parte do conjunto, por isso que eu coloquei aberto. Como representar dessa forma? Mesma coisa, vou representar na forma de união. Menos infinito até raiz de 2, só que nesse caso aberto e aberto, porque é de esquerda até a raiz de 2. União com fechado para o 0 e aberto para 5. Beleza? Então, essa foi uma pequena aula para vocês entenderem como representar intervalos reais na reta. Assim como também você pode representar a reta dos naturais e dos inteiros. Vou passar uma atividade para vocês fazerem, para reforçar essa ideia. É bom que vocês consultem livros e procurem estudar em cima desse conteúdo, não se limitando a essa simples aula, mas é importante você estar sempre se atualizando. Qualquer dúvida, poste aí no grupo de monitoria. Um abraço a todos e bons estudos.